Você está assistindo TV A100, um canal de comunicação digital da Academia Cearense de Enfermagem com a sociedade, criado com o apoio da Web Rádio da Associação dos Jovens de Irajá, AGIR, e do Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde, LAPRAX, da US. Acesse e divulguem as redes sociais da A100 e o canal da TV A100 no YouTube. Olá, sejam muito bem-vindos todos e todas que nos assistem nesse canal da TV A100, especialmente o nosso convidado de hoje, do segundo programa Enfermeiros e Enfermeiras de Destaque, George Jó Bezerra Souza, Hoje, 5 de agosto de 2025, eu sou Lucilane Maria Sales da Silva, professora da Universidade Estadual do Ceará, integrante da Academia Cearense de Enfermagem, onde tenho a honra de ocupar a cadeira de número 20 desde 14 de dezembro de 2022, cujo patrono é Afrânio Costa Lima Vieira Júnior. Estamos na mediação desse segundo programa. Passar aqui a palavra para o nosso convidado de hoje, para ele fazer a saudação dele do programa. Olá a todos, em nome aqui da professora Lucilane, gostaria de agradecer o convite da Academia Cearense de Enfermagem para estar hoje aqui com vocês, conversando um pouco e tendo esse título de enfermeiro de destaque. É uma satisfação muito grande, um prazer. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. O prazer é nosso, já agradecendo a sua prontidão em ter aceito vir estar conosco nesta manhã de hoje. Vou fazer uma breve apresentação do nosso entrevistado de hoje. Bacharel em enfermagem pela Unifanor, mestre e doutor em cuidados clínicos em enfermagem e saúde pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em informática em saúde pela Unifesp. Ele também foi bolsista da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior pelo programa Ciências Sem Fronteira, atuando aí na James Cook University, na Austrália. Ele faz parte atualmente do grupo de pesquisa Clínica e Epidemiologia das Doenças Infecciosas e Parasitárias, da UES, e também do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde, ECOS, da Universidade de Brasília. Editor associado de revistas nacionais e internacionais. O nosso convidado também ele tem interesse de estudo e pesquisa nas áreas de doenças infecciosas e parasitárias, como hanseníase, tuberculose, HIV, epidemiologia, estudos observacionais, e outros mais. Atualmente, ele é consultor técnico na Coordenação Geral da Vigilância da Hanseníase e Doenças em Eliminação, do Ministério da Saúde. E aí, seja muito bem-vindo novamente a este segundo programa. A TV A100 e a Academia Cearense de Enfermagem, ela tem o prazer de receber nossos enfermeiros cearenses, que são destaques locais, nacionais, e também regionais. E aí a gente vai estar iniciando agora a nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouco, George Jó, a sua escolha pela profissão de enfermagem. Como se deu essa escolha? Então, é uma escolha que foi na verdade, se descobrindo, ao longo da minha trajetória escolar. Eu sempre gostei muito de ciências, de biologia, principalmente no ensino médio. E aí eu pensava muito inicialmente que eu queria trabalhar em uma profissão que aplicasse essa biologia. E aí eu fui pesquisando realmente quais eram as profissões. Primeiro encontrei a área da saúde, aí fui ver quais eram as profissões na área da saúde. E dentre elas tinha a enfermagem. Além disso, me chamou também a atenção porque um primo, um parente, começou a cursar essa graduação em enfermagem alguns anos antes de mim, e ele sempre falava que era muito, ele gostava bastante, ele falava das experiências nos estágios, nos hospitais, as disciplinas que ele cursava, e isso foi me chamando a atenção. Então, eu acho que ao longo
né, dessa trajetória escolar foi construindo, né, o meu interesse pela enfermagem, na qual eu optei, né, ao final do meu ensino médio e cursei após isso. É importante, né? As influências familiares, né? Isso. Quer dizer, um primo, né? Que foi o que traz para você, né? Essa ideia, né? Da saúde, né? Isso. E da enfermagem. E aí você fez graduação, depois você foi para pós-graduação, né? Fez mestrado, doutorado em cuidados clínicos na Universidade Estadual do Ceará. Fale um pouco dessa sua trajetória, né? Tanto na graduação, tá? Como na pós-graduação. Né? Que Sim. se deu isso. Bem, então, na graduação, né, eu cheguei... Primeiro que eu não sou de Fortaleza, né? Sou do interior do estado, uma cidade chamada Itapajé. Ela é próxima aqui a Fortaleza, fica cerca de 120 quilômetros mais ou menos. E aí eu fiz o Enem no meu município, mas tive que mudar, né, para Fortaleza. Então a primeira experiência foi com uma nova cidade, um novo local de moradia. Então eu cursei a graduação em enfermagem na Unifanol, eu fui bolsista do programa Universidade para Todos, né, do ProUni, então eu tive uma bolsa integral, e aí foi o que me permitiu fazer o curso de graduação. E durante a graduação eu realmente fiz jus àquela máxima, né, que fala de viver a graduação. Então eu fiz lá, tive em várias áreas, fazendo muitas coisas durante a graduação em si. Então eu fui bolsista de iniciação científica, fiz extensão por muito tempo na graduação, né? A gente ia, né, como fazer aquelas palhaçoterapia, ludicoterapia num hospital infantil aqui, tanto no infantil como no de oncologia infantil aqui do estado. E também fiz, né, junto um intercâmbio. Na época tinha esse programa que era chamado Ciências Sem Fronteiras, do Ministério da Educação. E aí eu fiz a aplicação muito, assim, despretensiosa. Existe a oportunidade, eu vou tentar essa oportunidade, né? Eu estava com um pouco de receio porque eu não tinha fluência nem experiência em inglês. Então eu fiz a aplicação para Portugal. E interessante que quando eu fiz essa aplicação, pouco tempo depois, houve notícias, né, nos jornais de que esse edital no qual eu tinha me inscrito, ele foi mudado, né, não foi cancelado, mas ele foi alterado porque o governo queria incentivar o estudo do inglês. Então, Portugal foi tirado dessa seleção e as pessoas que tinham selecionado Portugal poderiam fazer o mesmo curso, só que em outros países de línguas não portuguesas, né, nem hispânicas. Então, acabou que eu fui alocado, né, na Austrália, e para mim foi um baque muito grande, porque realmente não conhecia e também uma grata surpresa. E aí eu tive a oportunidade de fazer, para além da graduação, um curso de inglês lá na própria instituição, então isso me permitiu ter muitos conhecimentos. E aí me aprofundei também bastante lá, e foi lá, na Austrália, durante a graduação, que eu me aproximei da linha de doenças infecciosas, do estudo mesmo de doenças infecciosas, que foi o que eu segui desde o retorno do intercâmbio até a pós-graduação. Ao retornar da Austrália, então, eu termino a minha graduação e ingresso no mestrado, agora na UES, né, no programa de pós-graduação em cuidados clínicos, dentro da linha de doenças infecciosas. Então, na pós-graduação, tanto a nível mestrado e doutorado, eu trabalhei dentro dessa área de doenças infecciosas, especialmente onde eu me apaixonei na graduação, que foi a epidemiologia de doença infecciosa. Então, eu tive muito certo, ao final da graduação, que eu gostaria de me tornar um enfermeiro epidemiologista. E isso é algo que eu sempre, inclusive, falo, assim, quando as pessoas perguntam, eu não digo apenas que eu sou um epidemiologista, eu digo que sou enfermeiro epidemiologista, para dar também destaque, né, à profissão que nós escolhemos e que nós somos. Então, ao longo do tempo, né, eu fui me aprofundando nessa área até o término do doutorado. Isso é importantíssimo, né? Porque acho que primeiro vem a sua profissão. Isso. Né? Então a gente tem que garantir, olha, eu sou enfermeiro e depois disso eu sou outras coisas, né? Mas a minha formação base, né, é a enfermagem.
E eu achei interessante, Jorge, na sua trajetória, que você aproveitou as oportunidades, né? Então, você aproveitou um programa que era governamental, Isso. Se eu não estou enganado, no governo Dilma, né? Isso. Primeiro governo Dilma. Isso. Não é isso? E que foi uma oportunidade para vários estudantes de graduação, foi um programa, né, para a graduação, para eles conhecerem outras realidades. E que bom que você aproveitou esse programa, né? Sim. E talvez isso tenha lhe garantido, inclusive, pensar, né, no pós, né? Na pós-graduação, né? Então, a gente vê assim, vendo sua trajetória, você veio lá do interior do estado, né? Isso. Chegou aqui, foi estudar enfermagem, porque já vinha nessa ideia de estudar enfermagem, né? E depois você foi se aprofundando aí nas questões, no ensino, né? Aproveitando os programas que a faculdade, no caso, né, a Unifanol, oferecia para você. Então, assim, a gente já vê de cara uma trajetória, né, que com certeza, né, seria bem, assim, de muito sucesso. Né? E a gente fica feliz por isso, pelo orgulho que você tem, primeiro, se apresentar como enfermeiro. Né? Sempre faço questão, né, dizer que eu estou na área de epidemiologia, mas uma especialidade da enfermagem. Né? Também é um campo de atuação da enfermagem, né? Mais um deles. Nós ficamos muito felizes com essa sua escolha, né? Também. Na pós-graduação, e aí você foi para os grupos de pesquisa das doenças infecciosas, né? Mas o que foi assim, você foi bolsista, né, da CAPES também, na pós-graduação, isso também é bom, né? Porque é uma colaboração também do governo para os estudantes, né? Os estudantes que querem continuar, né? Saem da graduação, vai para a pós-graduação, às vezes não encontram um trabalho mais fácil, mais rápido, né? E aí você tem a oportunidade de estudar com bolsa, né? Bolsa de mestrado, bolsa de doutorado. E aí você traz para nós também essa experiência, né? Mas me diga, o que a sua experiência da pós-graduação, principalmente, ele incentivou ao que você faz hoje, né? Você até já falou um pouquinho, mas queria aprofundar um pouco mais isso, em relação à sua escolha pela linha, né, de trabalho. Isso. Também. Então, assim, como eu falei, quando eu voltei da Austrália, eu vim com esse foco de querer estudar doença infecciosa, né, doença tropical negligenciada, né? Então, de fato, estudar essas doenças em populações vulneráveis, né, as vulnerabilizadas. E aí, durante a pós-graduação, eu me aprofundei tanto nessa questão mais clínica das doenças infecciosas, como também na área de epidemiologia, que é a área que eu sigo até hoje. Então, eu fui, né, inicialmente fazer disciplinas, tanto no meu próprio programa de pós-graduação, como em outros, né? Eu fui em outras instituições, inclusive, fiz diversas disciplinas em 3 programas diferentes, fui procurar, né, me aperfeiçoar. Sentia falta ainda, então fui cursar uma especialização centrada naquela questão da epidemiologia e sempre fui muito curioso. Eu acho que isso é uma característica minha, então eu sempre quis aprender e sempre muito curioso para saber como as coisas funcionam. E aí que eu fui de fato estudar essa parte, me aprofundar na estatística em saúde, que é um dos ramos da epidemiologia. E isso me ajudou não só na questão da pós-graduação, que eu acho que vai concluir mestrado e doutorado, mas após isso também de inserção no mercado de trabalho, porque é onde eu estou atualmente, né? Então, desde que eu finalizei minha pós-graduação, eu trabalho dentro da área de epidemiologia. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Agora nós estamos finalizando o bloco 1 do segundo programa Enfermeiros e Enfermeiras de Destaque, e vamos agora para o nosso intervalo musical. Lembrando a todos e todas que acessem nossas redes sociais, Instagram, né, Facebook, acesse as redes sociais da TV A100.
Estamos de volta ao segundo bloco do programa Enfermeiros e Enfermeiras de Destaque, recebendo hoje o enfermeiro de destaque George Jó Bezerra Souza. Atualmente, George está no Ministério da Saúde, ele vai falar um pouquinho mais nesse segundo bloco sobre isso, né? A TV ACEM tem a grande honra, né, de receber enfermeiros e enfermeiras que ocupam espaços privilegiados, né, e importantes, que fazem a política, né, que colaboram com o Ministério da Saúde e também com o Estado, né, porque leva a enfermagem, né, cearense aí para outros lugares do Brasil, e para nós isso é um destaque. Então, George, me fale um pouco, George, sobre a sua atual posição, né, o que você faz lá no Ministério, como é isso, enfim, conte aí para nós sobre esse cargo que você ocupa, como é que se dá isso? Bem, então hoje, né, eu estou como consultor técnico nessa coordenação do Ministério da Saúde, né, que a gente chama pela sigla CGHDE, mas essa coordenação de vigilância da hanseníase e doenças em eliminação. Lá nós somos divididos, né, trabalhamos todos em conjunto, mas somos divididos em áreas temáticas por proximidade de trabalho. E eu sou uma das pessoas que fica responsável pelo eixo que a gente chama de informação estratégica, que é esse eixo de epidemiologia, né, de dados relacionados à hanseníase. Então, o nosso trabalho, né, no dia a dia, de fato, é responder às demandas tanto governamentais quanto da sociedade civil em relação aos dados da hanseníase. Então, nós estamos diariamente calculando dados, realizando pesquisas também e divulgando essas informações. Além disso, lá também eu tenho, né, uma função de ser um dos capacitadores, né, dessa minha formação acadêmica, eu transportei para minha atuação profissional. Então lá a gente faz oficinas e treinamentos de análise de dados e de geoprocessamento junto com as secretarias municipais e estaduais de saúde. E aí uma outra, né, atuação minha, que também foi um fruto aí da pós-graduação, foi estar envolvido nas pesquisas científicas. Então, as pesquisas de instituições que trabalham em parceria com a gente são tanto avaliadas quanto acompanhadas por mim. Então, além de estar nessa área de dados, eu também estou na área de pesquisa, fazendo esse acompanhamento e trabalhando em conjunto, né? Às vezes é solicitado a formulação de uma pesquisa ou de pensar uma pesquisa e aí a gente está lá junto fazendo. E aí não só pesquisa com as bases de dados que a gente tem, mas pesquisa clínica mesmo. A gente também está lá junto, trabalhando em parceria com outras instituições. Jorge, e me conte aí como foi a sua trajetória até chegar no Ministério. Como foi isso? Qual foi o percurso, né, na verdade, para chegar lá? Sim. Então, eu iniciei essa trajetória, né, foquei inicialmente muito na questão acadêmica, quis de fato usar o meu tempo acadêmico como um tempo de aperfeiçoamento. Então, foi aquele período, né, de fato, de imersão nos estudos e tentar aprender o máximo possível de coisas que eu pudesse aprender, não necessariamente relacionadas à minha tese, ao meu objeto, mas o que eu pudesse aprender eu estava buscando aprender. E aí, antes de chegar no Ministério, eu tive uma passagem pela Secretaria de Saúde do Estado, né? Então, teve uma seleção para atuar junto à vigilância epidemiológica dos hospitais, e aí a gente fez esse processo seletivo, fui aprovado e trabalhei na Secretaria de Saúde, aí sim já dentro da área da qual eu sempre quis estar, que era na vigilância epidemiológica, na parte de epidemiologia. Então a gente fazia de fato acompanhamento das doenças mais prevalentes nos hospitais do estado. Então a gente fazia um acompanhamento bem grande e foi aí que surgiu as minhas capacitações. Então a gente já fazia lá capacitações de geoprocessamento com o pessoal dos hospitais. Aí depois, né, um tempo depois, surgiu essa oportunidade para trabalhar justamente com tudo isso que eu faço no Ministério da Saúde. E aí me inscrevi para essa seleção também, fui aprovado
no início eu tive um pouco de medo, mas fui do mesmo jeito, né? E aí foi onde eu cheguei no Ministério e fui aos poucos me apropriando de como é a vida em Brasília, né? Atualmente morando em Brasília, como é a vida lá e também como se dá esse processo de trabalho agora a nível federal. E aquela coisa, a gente vai aos poucos chegando, tateando, mas aí agora já estou bem envolvido, né? Como eu falei, estou nessas diversas frentes, trabalhando em análise de dados, pesquisa clínica também, e também na parte de publicação, pesquisa científica. Então a gente acaba que atualmente está usando todo o conhecimento adquirido na pós-graduação, agora no mercado de trabalho no Ministério da Saúde, né? E aí fazendo essas capacitações, e é onde a gente está, onde eu estou, na verdade, atualmente, e muito feliz, né, de estar lá em Brasília e ter feito essas escolhas que eu fiz ao longo da minha carreira para estar onde eu estou. Eu queria só fazer um parêntese que eu acabei esquecendo de comentar, né, que também recentemente fui convidado para estar como professor colaborador, né, do PPCLIS. Então estou também, né, agora aplicando meu conhecimento não só no mercado de trabalho extramuros da universidade, mas também voltei aqui como professor colaborador do programa. Espero estar aí nos próximos anos ajudando bastante. Então, a gente vê que é uma trajetória importante, né? E o que é mais importante para nós, Jorge, é assim, você contando a sua história, para quem está nos ouvindo, né, seja estudante de enfermagem, seja enfermeiros, enfermeiras também, então para eles entenderem que às vezes não é fácil, né? Exatamente. A gente faz opções, a gente constrói a nossa trajetória, às vezes não é fácil, mas são desafios que a gente precisa enfrentar, não é isso? Então você chegou numa cidade grande, primeiro Fortaleza, veio fazer sua graduação, fez sua graduação, fez a pós-graduação, e aí se desafiou, né, para a Secretaria de Saúde. Depois da Secretaria de Saúde, o desafio maior de morar em Brasília, que é outra cidade também, né, muito grande, e ocupa um lugar importante, né? A gente sabe que hoje ainda hanseníase, tuberculose, o HIV, né, são doenças negligenciadas, né? Isso. São problemas de saúde pública da nossa sociedade brasileira. Aqui no Ceará a gente ainda tem muitos casos, né? Exatamente. De hanseníase, de tuberculose. Então eu vejo que você está num local estratégico, né, de fazer políticas públicas, de colaborar muito nessa área, e a gente fica feliz com isso, né? De termos um enfermeiro nosso cearense que saiu de Itapajé e hoje está fazendo aí, né, fazendo aí sua trajetória belíssima em Brasília, mostrando seu trabalho, mostrando a competência que tem o enfermeiro e a enfermeira cearense, né? Mas me diga aí um pouquinho sobre os desafios que você enfrenta hoje, né, lá no seu trabalho. E aí vou puxar um pouquinho da sua fala mesmo, professora. A gente tem, acho que como principal desafio, tá trabalhando numa área, né, de doença que a gente chama, né, de negligenciada, com as populações vulnerabilizadas, então não é tão simples e não é tão visualizado, né, digamos assim, não é todo mundo que tem esse interesse. Então a gente inicia daí com uma grande necessidade, né, de dar mais voz a essas pessoas e entender um pouco mais dessas doenças aí que existem há tantos milênios e ainda hoje assola a nossa população, né? O Brasil é o segundo país do mundo com a maior carga de hanseníase, então todo ano, né, são notificados mais de 20 mil casos da doença e a gente ocupa então o segundo lugar. No Ministério da Saúde, eu acho que um grande desafio que a gente tem é de estar no nível federal e tentar entender as realidades do país como um todo, né? A gente vive num país continental muito grande, com diversas realidades, diferentes poderes econômicos, socioeconômicos, e isso acaba assolando todo o processo de saúde e doença das pessoas, né? Então é entender agora, para além da doença, os determinantes dela, né? Então a gente vive nisso. E aí pra gente, né, eu sempre falo que trabalhar no nível federal é desafiador porque a gente tem que dar conta de 27 Brasis diferentes, né? Então a gente trabalha para 27 estados e são 27 realidades completamente distintas, né? Então, em um momento a gente está em um estado da região norte, outro da nordeste e outro da sul,
por exemplo, e são realidades que a gente tem o mesmo problema, mas os meios, né, da gente trabalhar eles são completamente distintos. Então eu acho que esse é o nosso maior desafio, e tentar entender, né, todas essas realidades para trabalhar políticas públicas e estratégias que sejam eficazes e que sejam comum para todos, né, que a gente possa ter, obviamente com alguns ajustes, mas uma política brasileira, né, da nossa coordenação, da nossa área, para que a gente possa então entender esses desafios e que possa, da melhor forma possível, né, tentar fazer com que as pessoas de fato tenham uma melhor qualidade de vida e que o nosso país saia dessa segunda posição. Muito bem. Eu acho que atuar em saúde é um grande desafio. Exatamente. Né? Dado os grandes problemas que a gente ainda enfrenta hoje no Brasil em relação a doenças, né, e a custeio, né, dessa saúde e tudo mais. Nós estamos aqui recebendo o enfermeiro de destaque, George Jó Bezerra Souza. Ele está trazendo aqui sua trajetória, contando sua história de vida, né, porque chegou onde ele chegou, o Ministério da Saúde, no setor da vigilância epidemiológica, né, principalmente atuando na hanseníase. Nós estamos agora finalizando o segundo bloco. Gostaria de pedir a vocês que acessem nossos canais, divulguem nossos canais, a TV A100, no YouTube, no Facebook. São programas importantes de história. Nós temos 2 programas, um de história e outro de enfermeira de destaque. Então acesse nossos programas, divulguem nosso programa, porque assim a enfermagem, né, ela ficará mais conhecida. Nós temos a Academia Cearense de Enfermagem. Para quem não conhece, ela funciona hoje lá na ABEM, na Associação Brasileira de Enfermagem, uma parceria, né, da associação. Nos visitem, né, acessem os canais da TV A100. Vamos agora para um breve intervalo musical. Iniciamos agora o terceiro e último bloco do programa Enfermeiros e Enfermeiras de Destaque da TV A100, recebendo hoje o enfermeiro, professor Dr. George Jó Bezerra Souza, representando aqui a enfermagem cearense junto ao Ministério da Saúde, no setor da vigilância epidemiológica da hanseníase, principalmente. E eu gostaria que você nos falasse, Jorge, um pouco a enfermagem nessa área, né, das doenças infecciosas. Eu sei que você fez um percurso maravilhoso, teve oportunidades, agarrou essas oportunidades, não é isso? Mas o que é ser enfermeiro dessa área? Bem, então eu acho que antes, né, da gente pensar no que é ser um enfermeiro na área de doenças infecciosas, é a gente entender a importância das doenças infecciosas para a enfermagem. Né, a gente vem passando por uma transição, né, epidemiológica mesmo. A gente vê aí um crescimento importante de doenças crônicas não transmissíveis, mas a gente ainda tem um papel muito importante dentro dessa área de doenças infecciosas. O Brasil ainda tem uma necessidade muito grande de atuação em doenças infecciosas. A gente viu, né, num passado não tão distante, a pandemia de Covid, né, se apresentando como um grande desafio para a saúde pública mundial, onde a enfermagem teve uma grande atuação, né, principalmente estando na linha de frente no cuidado à pessoa, mas também em outras áreas, né, como por exemplo nessa área de vigilância, de gestão de programas de saúde. Então, a gente vê a atuação da enfermagem em diversos aspectos. Eu queria colocar como um olhar de enfermagem em doenças infecciosas da população acometida por essas condições. Muitas vezes a gente tem, dentro da área de doenças infecciosas, uma população muito vulnerabilizada.
Então a gente precisa ter um cuidado, né, e um olhar mais humano para essas pessoas e não só para a doença, né? E eu acho que a enfermagem ela entra aí como grande protagonista nessa perspectiva mesmo, porque nós temos, né, capacidade, né, técnica mesmo e profissional de estarmos, né, próximos a essas pessoas e cuidando não da doença, mas da pessoa. E acho que isso que nos transforma como enfermeiros e que nos diferencia, né, das demais profissões e que mostra o nosso protagonismo e a nossa importância dentro dessa área. Então olhar, né, e aí não só num serviço hospitalar, por exemplo, mas na atenção primária à saúde, num serviço ambulatorial, e aí seja onde eu estou hoje, na gestão em saúde, pensar que a gente está sempre cuidando de pessoas, né? Então, seja diretamente, indiretamente, a gente sempre está aí pensando em pessoas e pessoas que muitas vezes são muito vulnerabilizadas por todas as questões determinantes sociais que nós temos no nosso país. Então, eu queria deixar aqui esse ponto, né? Eu acho que de importância da área de doenças infecciosas para a enfermagem, para esse olhar que a gente tem de olhar o ser humano como um todo. Perfeito, Jorge. E a gente reforça, né, gente, para você que está nos assistindo, estudantes, profissionais, que estão pensando aí em uma área, né, de atuação. Então, uma área que ainda necessita muito de nós, enfermeiros, né, nos especializarmos nessa área das doenças infecciosas. Tem muito o que fazer. A gente pensar na tuberculose, que ainda é muito endêmica, né, na nossa cidade mesmo, no Brasil, a hanseníase, né? Então a gente precisa de pessoas capacitadas, né, e com esse pensamento, né, de colaborar com a saúde pública, colaborar com o Sistema Único de Saúde, para que a gente possa reduzir, né, reduzir os casos, prevenir as pessoas de estarem com esse adoecimento, doenças completamente evitáveis, né, por vacina, né, por orientações educativas. Então isso é um papel importante para a enfermagem assumir esse papel, na verdade, né? E nós ficamos muito felizes na TV A100 por estar recebendo você, né, com esse relato belíssimo, tanto da história de vida como da sua história profissional nessa área, como eu já falei, de tão importância que é para a saúde pública, né, do Brasil e do mundo, né? Que a gente sabe que não é só o Brasil, são doenças que o mundo ainda tem ainda no mundo todo, tá? Eu queria agora, Jorge, que você falasse um pouco para o nosso público, que recado você daria para as pessoas, para os estudantes e até para o pessoal do nível médio, né, que vão fazer o Enem aí, né, em relação à escolha da enfermagem, né? Deixar seu recado aí para esse público. Bem, então eu gostaria aqui, né, de mais uma vez ressaltar aqui o meu orgulho de ser enfermeiro, né, antes de ter todas essas formações, né, e percursos que eu passei, eu primeiro sou enfermeiro, né, eu acho que isso é muito, muito importante, a gente ter muito orgulho da nossa profissão e lutar, de fato, pela melhoria da nossa categoria profissional, né. Eu acho que dizer que a gente está inserido num país que tem um sistema de saúde, né, único e universal, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma satisfação muito grande, né, da gente estar, de certa forma, devolvendo à população tudo aquilo que foi investido na gente, né? E para as pessoas aí que vão, né, pensam em seguir ou na carreira de enfermagem ou especialistas, né, especializações dentro da enfermagem, eu sugiro, eu deixo aqui de mensagem: agarrem todas as oportunidades. O que surgir de oportunidade, né, pense nela como a sua oportunidade, para você, agarre ela e tente, né? Então eu acho que a gente conseguir, né, novas formações, novas atuações profissionais, estar em outros cenários, tudo isso vai da nossa luta mesmo e coragem de encarar o novo e de seguir, né, e agarrar mesmo essas oportunidades. Às vezes elas estão escondidas, então procure que a gente encontra aí muita coisa legal para estar trabalhando e atuando aí ao longo da nossa carreira.
Perfeito. Então, nós gostaríamos de agradecer, né, mais uma vez a presença do enfermeiro de destaque, né, George Bezerra Souza, a prontidão, né, dele ter aceito estar conosco nesse segundo programa, trazendo aí sua história de vida, trazendo aí o relato, né, do seu percurso até chegar hoje lá no Ministério da Saúde, nesse trabalho tão importante que ele faz hoje, junto ao Ministério da Saúde, nessa área que nós já falamos bastante, que é das doenças infecciosas. Gostaríamos de mais uma vez pedir a vocês que acessem nossos programas da TV A100, divulguem nossos programas, as nossas redes sociais, né? E nós estamos instalados na Associação Brasileira de Enfermagem. Quem tiver interesse em conhecer melhor a Academia Cearense de Enfermagem, estamos lá junto da ABEM. E gostaríamos também de agradecer, né, ao nosso colaborador, ao estudante Felipe, que está aqui com a gente, nosso bolsista do programa, professor Augusto, junto à Web Rádio Agir, também, que sempre colabora com a gente, né, na organização desses programas, a Aula Prates, e a todos aqueles, né, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que possam transmitir, né, esses programas que são importantíssimos e riquíssimos, principalmente para a nossa área da enfermagem, para os estudantes e para os enfermeiros, né, que queiram estar nessa militância. Então, até o próximo programa da TV A100, Enfermeiros e Enfermeiras de Destaque. Você está assistindo TV A100, um canal de comunicação digital da Academia Cearense de Enfermagem com a sociedade, criado com o apoio da Web Rádio da Associação dos Jovens de Irajá, AGIR, e do Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde, LAPRAX, da US. Acesse e divulguem as redes sociais da A100 e o canal da TV A100 no YouTube.